Fala galera antenada no vestibular. O e-mail foi anexado ou está em anexo? Tem dúvida nisso? Hoje nós vamos falar de um conteúdo extremamente importante e difícil para você que está fazendo vestibular e principalmente precisa fazer 30 linhas dentro de uma redação do Enem. Hoje nós vamos falar de concordância nominal, certo? Mas o que seria concordância nominal que você já vem acompanham isso desde o ensino fundamental 2 lá do 9º ano? Concordância, seja ela verbal ou nominal, ela nada mais é do que o estudo da concordância de um termo regente com um termo regido, certo? No caso da concordância nominal, é o estudo de um termo, de substantivos, advérbios ou adjetivos, com os seus complementos, o que nós chamamos de termos regidos, certo? Esses são termos regentes e eles vão reger outros termos, outros complementos, nós chamamos de termos regidos, certo? Hoje eu peguei aqui casos especiais para vocês. São eles: anexo, incluso, bastante e leso. Regra extremamente simples que vocês precisam ter na mente de vocês. Nesses casos, nesses 4 casos de palavras aqui, todas elas concordam com os termos a que estão se referindo. Ou seja, você precisa identificar qual termo a palavra anexo, incluso, bastante ou leso está se referindo. É com essas palavras que eu vou ter a minha concordância. Exemplo bem simples aqui que coloquei para vocês. Olha aqui o primeiro. O mapa anexo. Olha só que interessante. Anexo, singular e masculino, por quê? Eu estou fazendo concordância com um termo antecedente, que é mapa. Também palavra no singular e masculino. Próximo. A procuração inclusa. Mais um exemplo. Palavra no singular feminino. Fazendo uma clara referência a quem? A procuração, que segue o mesmo tipo de concordância, correto? Outro exemplo aqui, agora utilizando a palavra lesa. Este é um crime de lesa pátria. Olha só que interessante. Lesa está no feminino porque está concordando com quem? Com a quem ela se refere, que no caso é pátria e não crime, certo? Então, mais uma vez, este é um crime de lesa pátria. A pátria que está sendo lesada, certo? Próximo exemplo. Remeto-lhe anexas às certidões. Olha aqui, mais um exemplo com anexo, Nesse caso aqui, variável. Qual foi a sua variação? Plural e feminino. Por quê? Está concordando com as certidões, que nesse caso aqui já está até determinado pelo artigo as, certo? Então, anexas, plural e feminino concordando com certidões, plural e feminino também. Mais um exemplo aqui. Seguem inclusas as procurações. Mais um exemplo bem claro aqui. Inclusas, plural e feminino, concordando com o termo a que está se referindo, que no caso são procurações, feminino e plural também. Próximo. Bastantes alunos foram reprovados, certo? Nesse caso aqui, bastantes, ele não assume o papel de advérbio, certo? Por isso que ele fica invariável. Ou seja, invariável em que sentido? Foi para o plural. Como assim? Porque está concordando com alunos. Alunos, que é uma palavra que está no plural. Ou seja, bastantes alunos foram reprovados. Correto? Uma observação que eu deixo sobre a palavra bastante para vocês é a seguinte: bastante, quando estiver no sentido de advérbio, é sempre invariável. Olha o exemplo aqui. Bastante, olha o exemplo aqui. Ela parecia bastante preocupada com a prova. Como é que eu posso saber isso? É simples. É só você fazer a substituição desse bastante pela palavra muito, certo? Muito também é uma palavra que é advérbio e também é invariável. Ou seja, em que sentido é invariável? Não possui feminino, correto? Vamos falar dessas 3 palavrinhas aqui, desses 3 advérbios. Pseudo, alerta e menos, certo? São casos especiais dentro de concordância nominal. Mas, Vitor, o que seria concordância? O que seria concordância nominal? Concordância nada mais é do que o estudo de complementos de determinadas palavras. Ou seja, o que deve acompanhá-las ou não. O que é obrigatório, o que é permitido, o que é facultativo e por aí vai, certo? Peguei esses 3 exemplos aqui
Por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho 3 advérbios. E no caso de advérbios eu tenho palavras que são invariáveis. Ou seja, o que significa dizer que são invariáveis? Elas não aceitam a utilização de plural, elas não aceitam a utilização, né, de gênero, né, modificação de gênero, masculino ou feminino, né, a sua troca e por aí vai, certo? Primeiro caso que eu coloquei aqui para vocês, olha só. Os vigias devem estar alerta. Nesse caso aqui, alerta é um advérbio. Observem, invariável. Apesar de estar se referindo a quem? Os vigias. Os vigias, masculino plural, alerta. Feminino singular. Por quê? Mais uma vez, eu tenho aqui um advérbio. Advérbios são sempre invariáveis nas suas colocações, certo? Mais um exemplo agora com o pseudo. Pseudo que vocês utilizam bastante. É muito utilizado como um prefixo, né? Prefixo significa falso. Por exemplo, sempre desprezou pseudo-profetas. Observem, pseudo, singular, masculino, conectado diretamente com a palavra que está se referindo, certo? Ah, Vitor, quando que eu utilizo o hífen? Eu utilizo o hífen, né, para separar pseudo da próxima palavra quando a próxima palavra ela é iniciada por vogal ou por H, R ou S, correto? Próximo exemplo e por último eu tenho o seguinte: a menina tinha menos obrigações que divertimentos. Mais uma vez, menos, como é um advérbio, ele é sempre colocado da forma como está. Masculino, plural, certo? Ou seja, eu não tenho a utilização da palavra menos, correto? É proibido, é bom e é necessário, certo? De maneira bem simples e bem tranquila. Qual é a regra básica? Qual é a regra? A regra básica diz o seguinte: eles são invariáveis, ou seja, eles não sofrem variações de gênero, certo? Quando que vão sofrer essas variações? Quando estiverem com determinações. Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês. Olha aqui, de maneira bem simples. Suco é bom, certo? Olha aqui, observem. É bom. Singular, masculino, sem variações. Ah, Vitor, mas suco é uma palavra masculina. Está concordando com suco que é uma palavra masculina? Não, não necessariamente. Poderia trocar suco, por exemplo, por fruta. Por exemplo, fruta é bom, correto? Ou seja, permaneceu sem a sua variação. Tranquilo? Outro exemplo aqui agora com proibido. É proibido entrada, certo? Mais uma vez, é proibido sem variações. Terceiro e último, coragem é necessário. Lembrando que coragem é uma palavra feminina. Apesar de ser uma palavra feminina, ficou invariável no masculino o necessário, correto? Quando que isso daqui vai ser alterado? Ah, a parte mais importante agora vem aqui. Quando que isso daqui é alterado? Quando? Quando eu tiver determinações. E como que essas determinações elas são colocadas? Quando eu tenho a utilização de artigos. Olha só como é que isso daqui muda com a colocação de um artigo. Se eu coloco um A aqui, como é que fica? A fruta é boa. Ou seja, eu determinei essa palavra com artigo feminino e o advérbio e o adjetivo. Eu coloquei o artigo feminino aqui no início de fruta e o adjetivo foi concordando com fruta, ou seja, no feminino. Outro exemplo, é proibido a entrada. Agora, se eu coloco é proibida a entrada, proibido fica no feminino, ou seja, é proibida a entrada. Terceiro e último caso, coragem é necessário. Como é que isso daqui fica de maneira oposta? Quando eu coloco também o artigo feminino a aqui. A coragem é necessária, certo? Correto? Então, essa é a dica de hoje. Fiquem atentos nas próximas e é isso. Esse é
Tranquilo? O que seria então a concordância verbal? Concordância verbal, seja ela verbal ou nominal, né, nada mais é do que a concordância de um termo com outro termo, certo? No caso da verbal, ela diz respeito à concordância do sujeito daquela oração com o seu verbo, ou simplesmente uma oração que não tenha sujeito e como vai ser a utilização desse verbo sem sujeito. Tranquilo? Então hoje nós vamos falar do verbo haver. Olha só, o verbo haver, quando ele tem sinônimo de existir, né, de outro verbo existir, ele é sempre impessoal. O que significa dizer isso? Se ele é impessoal, ele é invariável. Ou seja, ele não tem concordância de gênero nem número. Ou seja, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Certo? Tranquilo? Separei aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, olha só. Havia, né, singular, muitas pessoas esperando na fila. Olha só que interessante. Mesmo eu tendo aqui a determinação de muitas pessoas, né, no caso, palavras no plural, o meu verbo haver, ele permanece no singular. Tranquilo? Por quê? Porque eu tenho um verbo que, neste caso, ele é impessoal, certo? E outra coisa muito importante, eu posso simplesmente fazer a sua substituição pelo verbo existir, porque é um verbo correlato. Tranquilo? Mais um exemplo aqui para vocês. Há inúmeras razões para eu estar chateado com você. Olha aqui o meu verbo haver. Meu verbo haver, mais uma vez, no singular. Certo? Há com H e acento agudo. Tranquilo? Nesse caso aqui eu também tenho um verbo impessoal, significando existir. Por último, já agora no passado, houve reclamações. Olha só que interessante. Reclamações plural, mas olha o meu verbo no singular. Houve reclamações sobre o desempenho do governante. Tranquilo? Então, observem que mesmo a palavra, né, sucessora do meu verbo, estando no plural, ele permanece no singular. Por quê? Porque quando o verbo haver, ele significa existir, ele é sempre impessoal. Impessoal e sempre colocado na terceira pessoa do singular. Tranquilo? Então, o que seria a colocação pronominal? Primeira coisa, que pronomes são esses? Os pronomes que nós trabalhamos na colocação pronominal, que você já vem lá desde o ensino médio e lá do 9º ano do ensino fundamental, essa colocação pronominal ela diz respeito aos pronomes oblíquos átonos, que são bem diferentes daqueles outros pronomes que vocês já estão mais habituados, que são aqueles pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos e por aí vai. Beleza, qual é a função desses aqui especificamente? Os pronomes oblíquos átonos, eles possuem a função de complementos verbais. Como assim complementos verbais? São eles que acompanham, né, a regência de um verbo, atuando como aquilo que a gente chama, né, um apelido de um complemento verbal, aquilo que nós chamamos de objetos, que podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. Por exemplo, o me, o te, o se, o lhe, o nós, o vos e por aí vai, certo? Na língua portuguesa, nós temos 3 colocações específicas. Nós temos a ênclise, a próclise e a mesóclise. O que seria cada uma dessas? A ênclise é a colocação do pronome oblíquo átono após o verbo, certo? Por exemplo, dê-me um biscoito. Ou seja, o pronome me ele veio após o verbo, certo? E nós temos também, por exemplo, a próclise. O que seria a próclise? A próclise seria o pronome antes do verbo, certo? Por exemplo, eu te amo. É uma colocação prolítica, ou seja, o pronome ele vem antes do verbo. E a mesóclise é quando o pronome ele vem no meio exatamente do verbo, como por exemplo, amar-vos-ei, certo? Tranquilo? Hoje nós vamos nos ater especificamente aos casos que são exigidos obrigatoriamente o caso da próclise. Quais são eles? Primeiro, diante de palavras que expressem qualquer sentido negativo. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Não, nunca, nem, nenhum, ninguém, jamais e por aí vai. Olha o exemplozinho. Nunca se queixa, nem se aborrece. Nunca
um advérbio, né, de sentido negativo, nunca se queixa nem se aborrece. Lembrando que o nem é a junção do não mais em. Ou seja, você tem inserido dentro desse nem a palavra não, que tem uma expressão negativa. Ou seja, em ambos os casos, nós temos o pronome antes do verbo. Nós temos colocações de próclise. O segundo caso, bastante recorrente, é quando eu tenho a proximidade de um pronome relativo. O que seriam esses pronomes relativos? Pronomes relativos são aqueles que têm a função de substituir termos que já foram ditos anteriormente. Lembram deles? Que, o qual, a qual, cujo, onde, quem e por aí vai. Mais um exemplo aqui para a gente poder observar. São esperanças que morrem, sonhos que se vão. Se vocês observarem aqui, eu tenho em negrito o meu pronome relativo que. Olha só o que acontece. São esperanças que morrem, sonhos que se vão. Ou seja, eu tenho, né, nesse caso aqui, o meu pronome vindo antes do verbo, porque eu tenho a utilização e a colocação de um pronome relativo, certo? Terceiro caso, quando eu tenho pronomes indefinidos. O que seriam pronomes indefinidos? Aqueles que são utilizados em terceira pessoa, né, para fazer menção a algo de maneira geral e muito genérica. Exemplos: alguém, quem, algum, tudo, nada e por aí vai, certo? Exemplo: pouco se sabe a respeito dos pronomes. Quem é o meu pronome indefinido aqui? Pouco. A utilização desse pronome definido, eu tenho então uma partícula que é atrativa para a colocação da próclise. Ou seja, esse pronome definido, ele acabou se tornando atrativo para o pronome se. Ou seja, que vem antes do verbo sabe. Correto? No meu quarto caso de colocação obrigatória da próclise, quando eu tenho conjunções subordinativas ou coordenativas. Não sei se vocês devem lembrar disso lá no ensino fundamental, 8º, 9º ano, ensino médio todo, que isso é verificado, certo? Lembram das orações subordinadas e orações coordenadas, né? As adversativas, adjetivas e por aí vai? Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Quando, se, cuidado, esse se aqui não é aquele se de pronome oblíquo átono. Esse se aqui é uma conjunção subordinativa condicional. Como, por quê? Porque junto, sem acento, pois é sinônimo do pois. Que, logo que, mais e por aí vai. Exemplo: não iria ainda que convidasse. Olha aqui a minha conjunção subordinativa, ainda que. Esse ainda que tem, né, valor semântico de concessão. Né? Você pode, como é que você sabe disso? Você pode substituí-la por embora. Né? Não iria embora me convidasse. Como eu tenho essa conjunção subordinativa, eu também tenho uma palavra, né, que é atrativa para o pronome me, ou seja, colocando esse pronome antes do verbo, ou seja, uma colocação de próclise. Em quinto, e bastante utilizado, bastante verificado, nós temos outras palavras que são atrativas para a próclise, que são os advérbios, certo? Todos aqueles advérbios que vocês já conhecem desde o ensino fundamental também. Coloquei alguns exemplos para vocês. Talvez, ontem, aqui, ali, agora, de vez em quando, por aí vai. Uma pequena observação, sem a utilização da vírgula. Depois eu vou explicar, quando você coloca a vírgula, aí você tem a utilização da ênclise, certo? Porque você muda a oração. Exemplo: aqui se trabalha pela grandeza do Brasil. Observem, eu tenho o início de uma frase com um advérbio. Aqui, advérbio de lugar, certo? Essa palavra se torna atrativa para quem? Para o meu pronome oblíquo átono se. Ou seja, então ele vem antes do verbo trabalha. Se ele vem antes do verbo trabalha, eu tenho uma colocação que é de próclise também, certo? Em sexto, também muito utilizado, que muito recorrente, principalmente em erros, são orações optativas. O que são orações optativas? São aquelas que expressam um desejo. Orações optativas, interrogativas ou exclamativas. Vamos verificar aqui os exemplos. Exemplo: a terra lhe seja breve. Né? Isso daqui é uma construção eufemística, né? Em que você tem a expressão de um desejo. A terra lhe seja breve. Então, o meu pronome oblíquo átono lhe, ele veio antes do meu verbo seja.
Então, mais uma vez, eu tive a utilização da minha próclise, certo? Outro exemplo, agora, dentro de uma frase interrogativa. Quem se atreveria a isso? Certo? Eu tenho a utilização da minha pontuação interrogativa, obrigatoriamente eu vou ter a minha construção de forma a utilizar a próclise. Outro exemplo que também nós podemos observar é quando nós temos construções exclamativas, certo? Aquela que você já conhece que tem um ponto de exclamação. Exemplo, quanto te arriscas com esse procedimento? Olha aqui, tenho a minha pontuação e tenho o meu pronome vindo antes do meu verbo arriscas, certo? Por último, e bem conhecido aí de vocês alunos, é quando eu tenho a utilização da preposição em mais um verbo no gerúndio. Por exemplo, em se tratando de vestibulares, conhecia tudo. Observem, início da frase com a preposição em, seguido de um verbo no gerúndio. Gerúndio terminando em NDO, certo? Obrigatoriamente, esse pronome dentro dessa construção vem antes do verbo, emitindo assim uma construção de próclise. Vocês estão aspirando a uma vaga no vestibular ou aspirando uma vaga no vestibular, certo? Fiz essa pergunta porque hoje nós vamos ver um conteúdo muito importante dentro da língua portuguesa e principalmente de muita aplicabilidade dentro das redações, que é o caso de regência verbal. O que seria a regência verbal? Regência verbal nada mais é do que o estudo, né, de complementos verbais, ou seja, da sua transitividade, lembra disso? Quando exige ou não preposição depois do verbo. Olha só que interessante. Essa exigência ela vai depender do quê? Do sentido do verbo. Ou seja, eu tenho o mesmo verbo, mas que, dependendo do seu sentido, do seu significado, ele vai ter uma regência, ele vai ter a exigência de um complemento que é diferente. Tranquilo? Certo? Então, o verbo eu chamo de regente e esse complemento eu chamo de termo regido. Coloquei para vocês aqui um verbo muito interessante, muito utilizado dentro de redação, que é o verbo aspirar. Olha só que interessante. Aspirar, ele tem dois sentidos. Primeiro sentido, no sentido de cheirar, sorver, certo? Então, olha só que interessante. Quando eu utilizo o verbo aspirar no sentido de cheirar, sorver, ele é sempre transitivo direto, ou seja, ele não exige a utilização de uma preposição. Então, ele é dito direto. Olha só, olha o exemplo. Aspirou o ar puro da manhã. Olha só que interessante. Verbo aspirar, no sentido de cheirar, que é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não exige a utilização de uma preposição. Então, olha só o que vem logo após o aspirar. Eu tenho o ar, certo? Tranquilo? Eu não tenho a utilização de uma preposição. Então, eu tenho um caso de um verbo transitivo direto. Tranquilo? Mas olha só que interessante. Quando o verbo aspirar ele tem o sentido de almejar, ter como pretensão, ele sempre exige a utilização da preposição a, ou seja, quem aspira, aspira sempre a alguma coisa. Tranquilo? Olha o exemplo aqui. Esta era a vida a que aspirava. Olha só que interessante. O verbo aspirar aqui, ele está no sentido de quê? De pretender, de ter como objetivo. E olha só que interessante, eu tenho a utilização da preposição a. Tranquilo? Regência verbal, o que trata? Trata exatamente, né, do complemento exigido por um verbo
dependendo do seu significado, dependendo do seu sentido. Trouxe para vocês aqui um exemplo bem interessante disso, que é o verbo assistir. Olha só que interessante, o verbo assistir ele tem 4 sentidos diferentes. Em cada um desses sentidos, né, em cada um desses significados, ele vai ter uma transitividade que vai ser diferente. Vamos acompanhar cada uma dessas. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, o verbo assistir no sentido de prestar assistência, prestar ajuda, né, prestar algum auxílio. Olha só o exemplo. O técnico assistia os jogadores. Nesse caso aqui, eu não tenho a exigência da utilização de uma preposição, no caso, preposição a. Ou seja, eu tenho um verbo que é transitivo direto. O que significa dizer isso? Eu não tenho a utilização de uma preposição, certo? Depois do verbo assistir, eu tenho diretamente o seu complemento sem a preposição. Então, de novo, o verbo assistir, no sentido de prestar assistência, ele é sempre transitivo direto, sem preposição. Olha só que interessante o segundo exemplo. Quando o verbo assistir, ele significa ver, presenciar, no caso do filme, ele é sempre transitivo indireto. O que significa dizer isso? É sempre exigido a utilização da preposição a. Olha o exemplo aqui. Não assistimos ao show. Então, olha aqui. Assistimos, verbo transitivo indireto. O que significa dizer isso? Eu tenho a exigência da preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. E que coisa é essa? Ao show, à novela com crase, ao filme e por aí vai. Certo? Tranquilo? Terceiro caso, no sentido de caber, de pertencer. Nesse caso, eu também tenho a utilização obrigatória da preposição a. Olha o exemplo aqui. Assiste ao homem, né? Verbo assistir, de lei, e olha a sua regência, olha o termo regido. O termo regido, ele exige a utilização da preposição a. Lembrando que ao é a junção da preposição a mais o artigo o. Então, quando eu falo ao, automaticamente eu estou utilizando a preposição a, certo? Quarto e último é quando o verbo assistir, ele denota, ele tem como sentido, como significado, moradia, ou seja, morar, residir. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Assistiu em Maceió, olha aqui, assistiu no sentido de residir, né? Posso fazer uma simples substituição. Residiu em Maceió por muito tempo. Então, olha só que interessante. Quem mora, quem reside, mora e reside. Eu não preciso de um complemento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo que é intransitivo. Ou seja, ele não exige um complemento. Então, Vitor, o que é esse em Maceió aqui? Em Maceió é o que nós chamamos de uma locução adverbial, no caso de lugar. Certo? Tranquilo? Então, preste bem atenção nesse conteúdo e nos próximos que virão.